Então, a gente estava falando dessa ordem cronológica, né, que o Duhigg reforçou. Ela é cronológica, mas não tanto, né? Não há uma radicalidade nisso. Nós acabamos de entrar nessa sala e na outra sala o tema principal era o início da academia. Então, o início do ensino da arte aqui no Brasil. Aqui fala-se sobre isso, discute-se isso, e essa é a primeira pintura daquilo que nós consideramos, então, para a nossa tarde de hoje, um artista guia, José Ferraz de Almeida Júnior. E aí, por esse nome, será que ele pode ter nascido na Bahia? Aproveitando as indagações do Duhigg, será que isso interfere de alguma forma visível nesta pintura? Como é que a natureza aqui, por exemplo, é representada? Onde encontramos as referências indígenas presentes nas outras duas obras que nós vimos? Olhando para esse cenário como um todo de uma forma abrangente num primeiro olhar, ele parece estar situado no Brasil. Como são as cortinas colocadas nesse local? Qual é o tipo de roupa que as pessoas usam? Os outros panos, tapetes, presença destes detalhes em torno da cena principal, nos indicam o que? Essa é uma pintura de 1898, quer dizer, nós estamos muito próximos da virada do século, por isso que eu disse que é cronológico, mas não tanto. O Almeida Júnior morreu em 99, então ele está aqui muito no finzinho da vida, né? Nós vamos ver muitas outras obras dele, em outras ordens. Essa daqui já é uma obra de alguma forma final. E aí eu gostaria de convidar uma outra reflexão, que é por que esta obra está aqui então? Por que colocar uma obra final, sendo que é a primeira do Almeida Júnior que se apresenta neste museu? Da onde vem essa opção da curadoria? Por que colocar isso aqui nesta sala em que a proposta é se discutir a presença da academia? O que a gente pode perceber aqui? Então, me refiro às cortinas, me refiro aos tapetes, à forma como a mesinha também está ali decorada, as outras roupas que estão penduradas aqui nos encostos das cadeiras, o sapato. Veja, ali atrás há algumas coisas também, algumas obras de arte atrás destas pessoas. Quer dizer, o que está acontecendo aí e qual é a discussão proposta? E mais, como a natureza e os índios são representados. Então, como isso contribui com o discurso que estamos construindo aqui, a respeito de quem somos nós? Qual é a nossa identidade? De onde viemos? E como essa identidade é construída? O quadro se chama O Importuno. E em alguns momentos, mais, outros momentos menos, os títulos costumam contribuir com essa leitura. Esse cara está nos contando uma história sobre alguém que seria importuno. E o importuno que vai importunar você, por quê? Porque está interrompendo um momento seu, porque está sendo chato, porque está te cutucando no momento em que você quer sossego. Qual é o que é importuno aqui nessa cena? E como isso contribui para a construção do discurso do Almeida Júnior aqui, né? A gente fala muito isso no trabalho com texto, no trabalho com história da arte. Todo texto tem um discurso, verbal ou não verbal. Sempre há um discurso na gola de penas do imperador. Há um discurso no macaquinho ali comparado à mãe amamentando seu filho. Há um discurso em tudo isso. Aqui, qual é o discurso? Eu tenho dois personagens principais, eu tenho esse ambiente em que eles estão inseridos, eles estão claramente no meio de uma ação, portanto eu não estou falando de uma pintura que foi posada ou que se propõe um retrato. Aliás, essa é uma discussão no Brasil que começa a ser desenvolvida também a partir da entrada das academias, que são os diferentes gêneros. Eu tenho pinturas de paisagem, eu tenho pinturas de natureza morta, eu tenho pinturas de cenas históricas, eu tenho pinturas de gênero, muitas vezes alegorias, eu tenho retratos. Então, parece que o Almeida Júnior está empenhado em falar algo, em discutir algo com a gente. Qual seria o tema principal aqui? Fala-se sobre o quê? É arte discutindo? Arte. Então,
Estou diante de um exemplo de metalinguagem nas artes plásticas. Eu pinto um quadro para discutir pintura. O que é a arte para o Almeida Júnior? E quando você me diz que o tema é arte, eu começo a entender que talvez é por isso que ele seja o primeiro quadro a ser mostrado na entrada desta sala, que fala sobre o ensino da arte. Aqui está acontecendo um exercício artístico. Aqui eu tenho uma modelo vivo que está sendo representada nesse quadro, que me parece não vai ter nenhuma árvore, nem uma pena, nem a exuberância das cores que estávamos analisando até agora, também parece um pouco arrefecida aqui, né? As cores não parecem ser tão gritantes, parece que ele representa um momento que a gente poderia classificar como esse momento da pintura, esse momento do trabalho. Pensem no título importuno. Quer dizer, esse momento é caracterizado como algo íntimo. Acho que íntimo, programado, é necessário um tempo para que isso aconteça. O cara está sendo interrompido no trabalho dele, o cara está com um instrumento de trabalho nas mãos, veja a paleta ali com as cores frescas, quer dizer, ele estava pintando e teve que parar. Como é que é? Tocaram a campainha. O Duíque me mostrou hoje um historiador da arte que fala que, na verdade... Rodrigo Naves. É o Rodrigo Naves? Você colocou outro nome ali. Deu Leandro, sei lá. Bom, Rodrigo Naves. Rodrigo Naves é um cara que está aí vivo, que dá cursos de História da Arte aqui em São Paulo. Um cara super importante no cenário da arte contemporânea brasileira, como crítico de arte. Que o importuno aqui somos nós, que o importuno aqui é o espectador. Quer dizer, nós que estamos, digamos assim, atrapalhando esse momento íntimo. E é uma discussão interessante, porque ele está olhando para lá e nós estamos aqui e ela está um pouco se escondendo, porque também estava no momento de exposição, mesmo estando vestida nesses trajes mais módicos, né, mais íntimos dentro desse ambiente. E com relação à Europa e ao Brasil, essa pintura parece mais brasileira ou mais europeia? Totalmente europeia, né? Inclusive, os quadros colocados ali, estranhamente, são as únicas representações, ainda que muito sutis, de natureza, um lugar completamente fechado. Então, nós estamos falando de uma pintura que é uma pintura de ateliê, uma pintura diferente dos caras que pegam as suas telas e levam para os jardins, como acontecia, por exemplo, nesta época na Europa, 1898, estamos em pleno impressionismo europeu. Perceba como há um cuidado do Almeida Júnior para nos mostrar cada uma das tábuas deste chão. Há um cuidado em mostrar a sombra do cavalete, todos esses detalhes. Olha a sombra da cadeira e do manto ali. Quer dizer, percebemos uma pintura com uma proposta absolutamente figurativa, que aliás é o nome que nós poderíamos dar também às outras duas telas que nós vimos. Chamamos isso de arte figurativa, porque olhamos e reconhecemos as figuras e entendemos claramente qual é o tema discutido e percebemos o discurso. A arte é íntima, a arte é um momento meu, eu estou criando, eu estou na minha intimidade e essa intimidade vem da Europa. Esse aprendizado vem da Europa. Essas academias começam, de certa forma, quando chegam os viajantes artistas, quando chega a missão francesa, esses caras começam a ensinar a arte aqui, isso se transforma nesse modelo totalmente herdado da Europa. E o que eu não sei se é bom ou ruim, não acho que seja o caso da gente julgar isso, é apenas uma característica que, obviamente, também está presente em nós, né? Olhando esse grupo aqui, a presença de europeus é muito clara também. Como estamos buscando quem somos, acho que faz todo o sentido. Inclusive compreender um pouco a visão de arte, né? Essa coisa da intimidade e do aspecto sagrado. Acho que o museu é um lugar onde normalmente a gente fala baixo, a gente tem cuidado para não encostar em nada, a gente tem uma certa reverência a essas obras. E ao entrar aqui e me deparar com isso, e ao me sentir, quem sabe, importuno, estar importunando os artistas vivos e dialogando conosco nessa sala, eu percebo essa aura que envolve a arte me apresentada pelo primeiro quadro do nosso artista guia Almeida Júnior. Tem muitos outros ali e depois tem uma sala quase completamente dedicada a ele, que é onde nós vamos encerrar aqui esse andar.
Tudo bem? Querem falar alguma coisa?